Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Ainda estamos aí, assim como foi feita a leitura no capítulo 12 de Mateus, que foi a leitura de hoje, seguindo o plano de leitura adotado pelo nosso ministério. Vamos continuar também seguindo, ainda meditando a respeito do plano de leitura. No capítulo 11, Mateus capítulo 11, a partir do verso 25. Muito obrigado, pastor, está ótimo. Amém? Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas essas coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Os irmãos, por favor, podem tomar seus assentos. A gente vive num tempo e numa sociedade que já chegaram até denominar essa sociedade a qual nós fazemos parte, e nesse tempo, de sociedade do cansaço. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler esse livro. O nome do livro é exatamente esse, Sociedade do Cansaço. Um cansaço ocasionado por pressões diversas, um cansaço ocasionado por estresse, um cansaço ocasionado pela quantidade exacerbada de informações e de conteúdos, um cansaço ocasionado pela ansiedade, pela depressão, um cansaço ocasionado pelo sofrimento, um cansaço ocasionado, sobretudo, pelo pecado. Um cansaço ocasionado também pela religiosidade. Vivemos assim, pessoas cansadas, exauridas, a ponto de parar, a ponto de jogar tudo para o alto. Quantos de nós já não vivemos, inclusive, momentos assim sombrios na nossa vida? Cansaço. Cansamos de congregar em alguns momentos, cansamos de nos comunicar. Alguns, lamentavelmente, cansam inclusive de viver. Sociedade cansada, oprimida, sem forças para andar. Diante desse quadro terrível, diante desse quadro tenebroso, embora nas redes sociais a gente não vê isso, né?
Nós vemos festas, sorrisos nas produções cinematográficas, não é nos mostrado isso. A gente vê muita alegria, muita festa, muita vivacidade, mas por trás das câmeras, inclusive até mesmo os profissionais que estão ali, estão cansados, não apenas fisicamente, mas vivendo todo esse quadro dramático que nós fizemos uma breve descrição. Diante dessa situação, nós nos deparamos com o que poderia ser chamado de um chamado maravilhoso para a minha e para a sua vida. Um chamado maravilhoso para nós. Um chamado extraordinário para nós, que vivemos nesse tempo de cansaço. Um chamado maravilhoso para o ser humano. Antes de nós verificarmos que chamado é esse, aliás, você que já fez essa leitura ontem, você já sabe que chamado é esse, mas eu queria apenas situar essa passagem que nós estamos lendo, o capítulo 11, ele inicia logo após o Senhor Jesus ter dado algumas instruções aos seus discípulos antes de enviá-los, no capítulo 10. Por isso que a gente vai ler aqui no início do capítulo 11, no versículo 1, a seguinte declaração: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Que instruções são essas? Estão no capítulo 10. Ele comissiona os seus discípulos e envia e dá uma série de informações, de advertência, admoestações para que eles pudessem se comportar. Na sequência desse capítulo, o autor ali insere ali uma informação muito importante, que foi uma questão que ainda não está muito bem definida a respeito do que motivou João Batista a enviar seus discípulos a perguntarem, a fazer aquela pergunta para Jesus, né? Os discípulos perguntaram, a mando de João Batista: olha, é o Senhor mesmo que nós estávamos esperando ou ainda vai vir? Pelas declarações que João Batista fez, pelas experiências que João Batista teve com o nosso Senhor, com o primo dele, o Senhor Jesus Cristo, ele, quando avistou o Senhor Jesus, em algum momento disse: olha aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu o Senhor, o Espírito Santo, descendo sobre o Senhor Jesus como uma pomba, e o Pai falando: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. João Batista participou disso tudo. Então, não é assim muito fácil de a gente supor que naquele momento ele não acreditava que Jesus era o enviado de Deus. Porém, não está claro para nós. Então, o autor coloca essa questão aqui no meio, a dúvida do João Batista, né? Enviando seus discípulos a perguntarem, a fazer aquelas perguntas para Jesus. Na sequência, assim que os discípulos de João Batista se retiram, o próprio Senhor Jesus dá um poderoso, um testemunho acerca de João Batista, maravilhoso, a partir do verso 7 até o 19. A partir do verso 20, Jesus ali, então, externa, fala de uma série de juízos que aconteceriam sobre as cidades que recusaram o Senhor, que ouviram o Senhor, que viram os milagres e recusaram. Chegamos na passagem que nós estamos meditando, a partir do verso 25. Interessante que a postura dos habitantes dessas cidades, a quem o Senhor direciona aquelas palavras de juízo, tem muito a ver com o que nós vamos meditar nessa noite, pois eles rejeitaram o Senhor Jesus muito pela soberba,
muito pelo orgulho, muito pela religiosidade. Muitas das vezes nós deixamos de vivenciar o que o Senhor tem para nossas vidas, porque nos tornamos religiosos, prepotentes e orgulhosos. Não enxergamos as coisas simples, não enxergamos o Senhor operando nas coisas pequenas. Queremos ver furacões, queremos ver tornados, e o Senhor está fazendo maravilhas no dia a dia, na simplicidade. Amém, irmãos? Então, muitos dos que rejeitaram o Senhor Jesus nessa cidade, que ele profere aquelas palavras de juízo a partir do verso 20, muito dessa rejeição se dá por conta disso. Por que a gente faz essa afirmação? Acompanhe comigo já no verso 25. Aqui Jesus começa a falar da seguinte forma: naquele tempo, respondendo Jesus, disse. Note que Jesus aqui ele não está respondendo a um discípulo, não está respondendo a um opositor, não está respondendo a quem lhe fez uma pergunta, porque esse versículo relata uma oração. Amém? O Senhor está falando com o Pai. Ele ouvia o Pai falando com ele e falava. Lembra da oração do Getsêmani, que Jesus se retirava para orar, depois se voltava? Nesses intervalos, como é que Jesus orou a noite toda? Ele não ficou falando a noite toda. Certamente ele parava e ouvia o Pai falar com ele. E aqui ele inicia esse versículo dessa forma: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Percebe que esse texto ele vem na sequência daquela palavra de juízo que ele deu para as cidades. Olha, eles rejeitaram Cafarnaum, Tiro, Sidom, rejeitaram. Aí o Senhor Jesus eleva uma palavra de adoração ao Senhor, uma palavra de gratidão ao Senhor, agradecendo a Deus, louvando a Deus pelos que aceitaram. Quem aceitou? A quem foi revelado? Quem recebeu? Os pequeninos. Os pequeninos, os humildes. O Senhor Jesus agradece a Deus, louva a Deus. É uma ação de graças pelos que tiveram oportunidade, pelos que acessaram a obra da salvação, no verso 25. Amém? Um Deus soberano, ele decide a quem revelar. Olha o que está aqui no verso 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Assim te aprouve. Um Deus soberano decide revelar-se a quem? A um punhado de pessoas que ele escolheu em detrimento de outros? De forma alguma. Ele decide revelar-se aos pequeninos. Amém? Ele decide revelar-se, é um ato soberano de Deus. Deus não, olha, eu não quero assunto com soberbo, eu não quero assunto com o orgulhoso, eu não quero assunto com quem se acha o tal. Como assim se comportavam os religiosos da época de Jesus? Os fariseus, toda aquela classe religiosa ali, os escribas, e eles se comportavam assim, acima do bem e do mal. Mas Deus soberanamente decide: a esses eu não quero me revelar. Amém? A esses eu não quero me mostrar. Isso é um ato soberano de Deus. Mas ele decide se revelar aos pequeninos. Aqui o termo aqui, ele tem a ver com algo como uma criança dependente. Uma criança que depende dos seus pais. Uma criança que não toma iniciativa por si própria, por conta própria. Ela depende do direcionamento dos pais. Ela depende do cuidado dos pais. Amém?
A esses Deus decide se revelar. A esses Deus decide se mostrar, aos humildes, aos que dependem do Senhor, aos que reconhecem que não são nada, aos que reconhecem que sem a palavra de Deus, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos dar um passo sequer. A esses Deus se revela. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Portanto, meus amados irmãos, analisemos, façamos uma autoanálise. Se nós estamos vivendo experiências com Deus, se nós estamos recebendo revelação do Senhor na sua palavra, se nós estamos recebendo do Senhor, se nós estamos ouvindo Deus falar conosco, seja na palavra, seja nas situações do cotidiano, num aconselhamento, se nós não estamos tendo essa experiência, é porque Deus olha, opa, peraí, eu não, com orgulhoso eu não vou me revelar. Façamos esse esquadrinhamento, em nome do Senhor Jesus. Isso é soberania de Deus. Isso é soberania de Deus. Ele se mostra a quem Ele quer, mas aqui Ele deixa uma pista. Na verdade, não é nem uma pista, é uma revelação assim, é algo explícito. Ele se revela aos pequeninos. Ele se revela aos humildes. Interessante que você deve estar lembrado que já passou pela nossa leitura, logo no início, Mateus no capítulo 5. Começa ali, né? Mateus 5, 6 e 7. Veja comigo o que o Senhor fala logo ali no seu início. A partir do verso 3. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E no 9, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Veja que no 3 ele começa, bem-aventurados os pobres. Aqui não está falando de pobreza monetária, física, está falando de pobreza, daquele estado de pobreza espiritual, daquele que se sente carente de Deus, daquele que se sente dependente de Deus, daquele que se reconhece como nada, daquele que se reconhece como alguém que depende única e exclusivamente de Deus, um pobre de espírito. Bem-aventurado os pobres de espírito. Amém, queridos? É a esses que Deus se revela, que possamos nos humilhar na presença do Senhor, que possamos nos esvaziarmos de nós mesmos, como o próprio João Batista disse, importa que ele cresça e que eu diminua, porque nós fazemos assim, se esvaziando de nós mesmos, vivendo o Senhor, vivendo a vida do Senhor, deixando que o Senhor viva em nós, se esvaziando do nosso eu, se esvaziando dos nossos pensamentos, do nosso querer e deixar que o Senhor viva em nós. Ele vai se revelar a mim e a você, meu irmão. Quando você abrir a sua Bíblia, o Senhor vai falar coisas maravilhosas com você. Isso é um ato de esvaziamento. Que no seu e no meu devocional a gente possa se esvaziar. Sabe, abrir a Bíblia e não fazer uma leitura mecânica, metódica, para cumprir um cronograma, mas que seja um ato de devoção ao Senhor, de entrega, de esvaziamento. Você vai ler qualquer passagem, o Senhor vai trazer uma ministração ao seu coração, e essa ministração vai ser alimento para a sua vida e também para uma outra pessoa. Amém? Porque tudo que nós recebemos, de graça recebemos e de graça também devemos dar. Se Deus te deu uma palavra, é para você compartilhar com alguém. Se Ele te alimentou,
é para compartilhar com alguém. Por isso que, por mais que a gente fique nervoso quando a gente suba aqui, mas é um privilégio poder compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem falado conosco. Então, Deus decide se revelar aos humildes, sem detrimento dos orgulhosos, dos soberbos, dos religiosos, que tanto afrontavam o Senhor Jesus. 2. Veja o que ele fala no versículo 27. Porque todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Estamos, portanto, diante de uma contundente afirmação de poder e autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ele está afirmando categoricamente, tudo que é do Pai, Ele transferiu para mim, Ele me deu. Amém? Por isso que Ele fala, por isso que Ele curou o maravilha. Voltando um pouquinho os versículos, Ele fala para os discípulos de João avisarem, olha, eu curei, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, mortos estão sendo ressuscitados. Tudo me foi entregue, toda a autoridade, todo o poder, tudo que o Senhor tinha para fazer, todas as maravilhas, foi tudo entregue ao Senhor Jesus. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. O Filho de Deus todas as coisas foram entregues ao Filho de Deus, Todo-Poderoso. E é esse que está fazendo esse chamado para mim e para você nessa noite. Não é um qualquer que está chamando. Não é um filósofo que está chamando. Até citei aqui no início dessa mensagem um título de um filósofo contemporâneo, se eu não me engano, coreano. Não é um profeta que está chamando, mas um profeta comum, um profeta qualquer. Não é uma personalidade pública que está chamando. É o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que tem todo o poder, que todas as coisas foram entregues a Ele pelo Pai. E olha que interessante, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Essa última parte desse verso 27 ela é muito interessante. E a quem o Filho o quiser revelar. Aqui ele reafirma que ele é o único caminho. João vai falar muito explicitamente a respeito disso, em João 14,6, quando ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe um caminho para chegar ao Pai, Jesus Cristo. Não é religiosidade, não é rituais, não é, muito menos outras religiões. Afinal, nem religião o Senhor Jesus veio instaurar. Ele veio nos reconciliar com o Pai. E é Ele o único caminho. Ele fala, eu sou a porta das ovelhas. Só tem como acessar o Pai por meio do Filho. E esse que é o único acesso, Ele faz esse convite para mim e para você. O único que pode nos religar ao Pai. O único que pode nos reconciliar com o Pai. Não manda recado, não pediu que intermediários o chamassem, mas Ele próprio fez o chamado. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O próprio Filho de Deus fez esse chamado. O próprio Filho de Deus faz esse chamado ainda hoje. Um chamado extraordinário, único, que não pode ser desprezado por ninguém. Ele está me chamando, está te chamando nessa noite, para que nós lancemos sobre Ele todo o cansaço, todo fardo, seja de qual origem for, seja de sofrimento, seja da vida, seja do pecado. Lance sobre o Senhor nessa noite. Todo fardo da religiosidade, lance sobre o Senhor nessa noite. Jogue fora.
É o próprio Senhor que está fazendo esse chamado. Então, quando ele fala no 27, no início do 27, todas as coisas me foram entregues, ele está dizendo que ele tem todo o poder. Ele fez algo semelhante no finalzinho desse livro, no capítulo 28, antes de dar aquela grande comissão, lembram? 28 a partir do 18, que diz toda a autoridade. Vamos lá para a gente ver certinho. Mateus 28, a partir do verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Aqui está do mundo, mas uma melhor tradução seria século, né? Por toda a consumação do século, ou das eras. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, é com essa autoridade que vocês vão, é no meu nome que vocês vão. É isso que ele está dizendo aqui. Olha, todo poder, toda autoridade me foi dado. Então, vão nesse poder, vão nessa autoridade, vão autorizados por mim, em nome de Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. Então, quando você diz que eu faço, que você vai em nome de Jesus, é porque você está autorizado por Ele. É com essa autorização, com esse poder, com esse nome que você está indo. Amém? E ele fez algo semelhante aqui, quando ele fala que todas as coisas foram entregues pelo Pai. Porque logo no 28, vinde a mim todos os que estáis cansados. Quem está chamando é o Filho de Deus, a quem foi entregue todas as coisas. Você pode confiar. Amém? Aliás, esse é o sentido de fé. É confiar. Confiar. Comprometer-se e confiar. Confie no Senhor. Ele tem todo o poder. Muitas das vezes nós confiamos nas nossas próprias forças. Muitas das vezes nós confiamos no nosso eu, na nossa inteligência, no nosso conhecimento, no nosso dinheiro, no nosso emprego, nesses políticos. Muitas das vezes nós confiamos nessas coisas. Não, isso vai ser resolvido porque eu sei que vai ser assim, porque eu vou estar assim, assim. Não, confie no Senhor, porque todo o poder foi entregue a Ele, tudo foi entregue pelo Pai a Ele. Por isso, descanse no Senhor. Não precisa perder noite de sono, como já foi nos ensinado aqui no dia 31 pelo nosso pastor Júlio. Não precisa ficar andando de madrugada pela casa, tomando remédio, tomando calmante. Tudo foi entregue ao Filho pelo Pai. Confie nele, descanse nele. Jesus é o único acesso ao Pai. Amém? A quem o Filho quer revelar? Já foi falado isso. Ele diz aqui no final do verso 27, e aquele a quem o Filho quer revelar. Quem o Filho quer revelar? Está lá no 25, irmãos. Aos pequeninos, aos humildes, aos quebrantados, aos sedentos, aos que se reconhecem em estado de miséria espiritual e buscam auxílio do Senhor. É a esse que o Filho quer revelar, o Pai. Amém, queridos? Após ele fazer essa autodeclaração de poder, de autoridade, ele faz um maravilhoso chamado. Vinde a mim, vinde a mim. É um chamado maravilhoso. Primeiramente, é um chamado, esse chamado ele tem algumas nuances, tá? Ele tem alguns desdobramentos. Primeiro, ele é um chamado ao arrependimento, tá? Não é chamado para conquistar tudo, não é chamado para você ter as melhores coisas nesse mundo, não. É um chamado ao arrependimento. Veja comigo, por favor, em Atos, no capítulo 17.
no verso 30, diz o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. É um chamado ao arrependimento. É um chamado também à santidade. 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 2. É um chamado à liberdade, também é um chamado à santidade. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, aos santificados em Jesus Cristo. Então, é um chamado que engloba arrependimento, liberdade e santidade. É esse chamado que o Senhor tem feito para nossas vidas. Agora, então, como, irmãos? Como que a gente pode, já caminhando para o final, como que a gente pode, então, atender a esse chamado? Primeiramente, veja o que está escrito aqui: vinde. É indo ao Senhor. Indo ao Senhor. Só que esse ir aqui não é um ir pela nossa própria vontade. Porque o homem caído, ele não consegue se achegar a Deus. Mas esse ir aqui, ele é um render-se ao Senhor. Se nós formos esperarmos eu ter condições de ir a Deus por conta própria, sabe quando que nós vamos? Nunca. Mas é um render-se ao Senhor. Um reconhecimento de pequenez, um reconhecimento de insignificância, um reconhecimento de que é carente de Deus. Primeiramente, indo ao Senhor, rendendo-se a Cristo. É muito mais que um levantar de mão, é um rendimento total, é uma entrega total, é um esvaziamento total. Primeiramente, indo ao Senhor, ou melhor, rendendo-se ao Senhor. Vinde a mim, é um rendimento a Cristo, amém? Entregando-se ao Senhor Jesus Cristo. Quem? Todos, não apenas alguém, não, mas isso não é para mim. Esse convite, ele é a todos, indistintivamente, todos os que estáis cansados. Quando ele fala os que estás cansado, é importante que a pessoa se reconheça que ela está cansada. Ela reconheça que ela está carente, que ela está dependendo do Senhor. Todos os que estáis cansados. É importante, só vai se conseguir render-se ao Senhor quem se reconhecer como pecador. Preciso que nós reconheçamos isso, e quem faz esse trabalho é o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Reconhecer-se cansado. Cansado pelo quê? Cansado por causa do quê? Por tentar chegar-se a Deus pelos seus próprios méritos, pela sua própria força, através de atos religiosos, através da religiosidade, através da religião, através dos ritos. Cansados e oprimidos ou sobrecarregados, o que causa essa sobrecarga, o que causa, a imagem é exatamente essa, de uma carga extremamente pesada por cima do jugo. É uma sobrecarga, um excesso de carga. A religiosidade faz isso, irmãos. Perde-se a simplicidade do Evangelho e coloca-se uma carga excessiva sobre as pessoas.
Atos, no capítulo 15, no verso 10, vai falar exatamente sobre isso, desse excesso de carga.